Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu comecei a trabalhar, eu sou o Marcelo Paes Barreto, eu comecei a trabalhar na Federação Espírita do Estado do Espírito Santo com o Dr. Antônio Lugon. E lá fiquei trabalhando durante 25 anos. Trabalhei com o doutor Antônio Lugon, com o Dr. Gélio Lacerda, com o senhor Alcino Pereira e com o senhor Júlio Pernambuco, Júlio Arcanjo. E depois eu fui vice-presidente, presidente 2 vezes, diretor de doutrina. Então, 25 anos trabalhando e estudando. Naquela época, 1975, nós já víamos que 95% dos trabalhadores do movimento organizado nunca tinham estudado as obras básicas, nunca tinham estudado Jesus Cristo ao pé da letra. Iam tocando o barco conforme os ventos. De maneira que nós, como diretor de doutrina do movimento espírita do Estado do Espírito Santo, durante 6 anos, diretor de doutrina, nós inclusive fizemos um trabalho que foi aprovado pelo Conselho Espírita Estadual, mas nunca foi utilizado, porque o povo não gosta de estudar. E hoje aqui, eu quero ser o tradutor de uma puxada de orelha no nosso querido e amado movimento, sem ofensa a ninguém. É uma puxada de orelha à moda dos bons colégios antigos, das mães que educavam de verdade, para que a gente reflita, pense um pouco. Então eu não vou trazer as minhas palavras, não. Eu vou trazer as palavras do nosso companheiro Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. São 4 livros, Quadrilogia da Transição Planetária. Esse é o 3º volume. Ele foi prefaciado em 15 de junho de 2015, portanto está muito recente. E eu quero ser o portador dessa mensagem de alerta geral, gravíssimo. É isso que estava acontecendo há 60 anos atrás no movimento espírita. E agora está cada vez pior. Prestem atenção, senhoras e senhores, membros, jovens, que querem fazer parte dessa organização, que é maravilhosa, que é a doutrina espírita em suas 5 obras básicas, que veio realmente complementar o cristianismo primitivo, que veio esclarecer pontos fundamentais para chegarmos à perfeição, mas que estão sendo deixados totalmente de lado. Vamos ler o que escreve Manuel Filomeno de Miranda. Nas áreas infelizes da espiritualidade inferior, em que habitavam as entidades afeiçoadas ao mal, os chefes dominadores perceberam a mudança que ora se apresentava na instituição e, por extensão, em outras sociedades espíritas. Era o despertar, um renascimento sob o comando superior dos emissários de Jesus, a fim de alterar-lhes as ocorrências lamentáveis que se vinham desdobrando generalizadamente.
Aquele período fazia recordar os dias turbulentos em que Santa Teresa de Ávila, saindo do convento da Encarnação sob a inspiração do Mestre, programou a grande reforma, que seriam as Carmelitas Descalças, libertando os monastérios da frivolidade e da hedionez que neles predominavam. Havia mais preocupação em acumular haveres, em dominação mundana, do que em austeridade moral em torno do Evangelho em toda a sua pulcritude. Desconsiderada, quase suspeita de heresia, ameaçada pela Inquisição, jamais temeu Teresa d'Ávila, escrevendo tudo quanto lhe ocorria, o que a transformou no futuro em pioneira da alta literatura espanhola. De igual maneira, as sociedades espíritas, com as exceções compreensíveis, graças aos sacrifícios e coragem de alguns servidores do bem, estavam sendo invadidas pela futilidade, pela arrogância, presunção e desrespeitos às lições exaradas na codificação, considerada em superação pelo momento presente, e os seus servidores taxados de ortodoxos, que deveriam ceder espaço para os esdrúxulos modernistas, a caça de glórias e de exibicionismo terreno. É o que está acontecendo hoje, de forma muito pior. Muitos deles, portadores de conflitos graves, não conseguindo prestígio na sociedade em que participavam, buscavam no movimento espírita e buscam no movimento espírita, hoje está mais, situações vantajosas pela audácia, a agressividade desplantes na maneira de encarar a severidade dos prepostos de Jesus. Inspirados por espíritos vulgares e cruéis, adversários do bem e do progresso, davam campo a perturbações na seara, criando psicosferas pesadas em que as lutas pelo poder, pelo destaque, tornaram-se comuns ao lado da maledicência e da calúnia, da irresponsabilidade e do desprezo às condutas cristãs, semelhante aos primeiros servidores de Jesus. Lentamente dominados pelas mentes perversas, os companheiros presunçosos esqueceram-se dos sérios compromissos com a doutrina espírita. Esqueceram os sérios compromissos com a doutrina espírita. As 5 obras básicas. E transformavam-se em servidores do mundo profano, qual ocorreu lentamente com o cristianismo após a ascensão de Constantino ao poder em 313. Telecomandados por seres hábeis no manejo do pensamento humano e na maneira de interferir telepaticamente na conduta das pessoas, adotaram teses de aparência científica. Teses de aparência científica,
mas sem nenhuma estrutura desse gênero, utilizando-se de nomes pomposos para os posicionamentos edificantes, com denominações simples, mas que exigem conduta moral saudável e severa para com eles próprios, com ameaças à estrutura inquebrantável da terceira revelação, conforme o codificador e os missionários da primeira hora receberam do alto e transferiram para a posteridade. A seriedade das reuniões, que devem ter como foco a iluminação de consciências, mediante os ensinamentos próprios e perfeitamente firmado nas lições de Jesus. O Espiritismo veio para ser estudado. Por isso que foram publicadas as 5 obras básicas da doutrina espírita, do Consolador prometido, do Explicador prometido, que explica tudo para que possamos seguir o caminho seguro, jurídico, divino da perfeição. Não estamos sabendo fazer isso. 95% nunca estudaram como se deveria estudar. Cederam lugar aos espetáculos de oratória vazia. Prestem atenção, senhores e senhoras, irmãos e irmãs. Cederam e estão cedendo lugar aos espetáculos de oratória vazia e artística, em lamentável imitação dos comunicadores dos veículos da televisão, tornando-se expositores assinalados pela competição de uns em relação aos outros, sem a simplicidade do conforto moral e da certeza da imortalidade, a fim de enxugarem as lágrimas dos filhos do Calvário. O Espiritismo, embora a sua feição investigadora, que o torna uma ciência como a sua própria metodologia, é o Consolador prometido por Jesus, que viria restaurar-lhe os ensinamentos, porque estariam esquecidos, porque estão esquecidos quase que totalmente. Quase que totalmente. São muitos e muitos dirigentes que nunca estudaram. Nós vimos isso nas diretorias das federações, das casas espíritas, das associações. O Espiritismo, embora a sua feição investigadora, que o torna uma ciência com sua própria metodologia, é o Consolador prometido por Jesus, que viria restaurar-lhe os ensinamentos, porque estão esquecidos, nunca foram vistos. Dizer verdades novas que a seu tempo não poderiam ser enunciadas em razão do atraso cultural daquela época, e ficaria para sempre em seu nome. Surgiram os campeonatos de exposição espírita. Surgiram os campeonatos de exposição espíritas, semanas espíritas, sem nenhuma base de estudo. Seminários, congressos na Europa só para passear. Em vez de estudarmos de 1 a 4 horas por dia,
todo dia as obras seguras, para nos tornarmos verdadeiros e competentes trabalhadores de nosso Criador, Deus, e de nosso professor orientador, nosso guia e modelo, Jesus Cristo. Olha o que diz: surgiram os campeonatos de exposição espírita, semanas espíritas, tudo vazio. Semanas, as próprias palestras vazias. O palestrante quer falar, vem o carnaval, ele quer falar de temas do carnaval para poder encher a casa de curiosidade. Não tem nenhum conteúdo científico, moral, ético. Não tem nenhum conteúdo científico, filosófico, moral, ético. A começar do palestrante. Surgiram os campeonatos de exposição espírita, em que se faz mais importante a forma do que o conteúdo. As teologias doutrinárias muito difíceis de ser assimiladas pelas pessoas de cultura modesta, mas de coração ralado pelo sofrimento, de seleção de auditórios pomposos, todo mundo chique, para aqueles encontros maravilhosos, para vender livro, escutar o palestrante vazio e chorar, fazer shows, e dali a vida materialista continua. Mas de coração ralado pelo sofrimento, de seleção de auditórios pomposos, nos quais os pobres têm constrangimento de entrar, ou são discretamente barrados ao chegarem, ou são discretamente barrados ao chegarem. Habilmente esses perturbadores espirituais, que conhecem as más inclinações que predominam em a natureza humana, identificadas pela psicologia analítica na condição de sombra, tornaram-se os direcionadores de muitas instituições que se foram afastando do modelo. Calculo eu hoje, 50 anos trabalhando, que mais de 80% das instituições estão afastadas de todos os conhecimentos importantes, de todos os modelos, principalmente de Jesus, que foram afastando do modelo. O modelo é a casa do caminho de Simão Pedro, entre Jerusalém e Jope, ou das salas frequentadas por Allan Kardec, quando era convidado a explicar o Espiritismo e sua finalidade libertadora de vidas. É uma doutrina de cultura, de conhecimento e de educação. Não pode qualquer um ir falando. Não podemos. Nós fizemos um trabalho que foi aprovado pelo Conselho Federativo Estadual aqui no Espírito Santo, sobre as exposições, sobre os estudos, sobre o comportamento dos estudiosos, dos palestrantes. Colocamos até os livros que eles deveriam ler. Alguns têm que ser lidos 5 vezes para começar depois a trabalhar. É uma doutrina de conhecimento, de cultura, de educação moral e cívica. Mas se buscou transformá-la em uma proposta acadêmica. O camarada chega lá com o data show,
copiam os pedaços da Bíblia, tudo decorado, fala, deixa os cabelos caírem, os olhos, e ali ele acha que está dominando o mundo, que sabe tudo. E o pior, a plateia está aprendendo nada. Somente acessível aos portadores de títulos universitários e defensores de querelas inúteis. As páginas sublimes dos ensinamentos foram transformadas em técnicas de cursos que competem com os das universidades. Tem associações médicas querendo fazer palestras só para médicos. Em vez deles estudarem na faculdade e na associação estudarem o evangelho. Pois um médico que atende um cliente com uma pressa danada de 15 minutos, isso não é caridade nem aqui, nem na China, nem nos outros planetas. Isso é falta de evangelho. Retirou-se a espontaneidade do fenômeno e assinalou com grades de estudos que exaltam a personalidade e deixam à margem, no esquecimento, a simplicidade do amor que ajuda, que consola, que desce ao abismo da miséria humana, a fim de erguer aqueles que lhe tombaram em quedas espetaculares. O Espiritismo vem para ser estudado. Só aqui nós temos 1019 perguntas, 1019 respostas, 5.000 itens a serem estudados, compreendidos, assimilados, aplicados, para depois serem divulgados. Só aqui ninguém consegue estudar tudo isso aqui se não for de 1 a 4 horas por dia, todo dia, inclusive sábado e domingo. E às vezes tem que reler de 1 a 4 vezes. Mas todo mundo quer fazer as palestras universitárias maravilhosas. E o Espiritismo e a doutrina cristã espírita ficando engavetada, ficando no fundo das estantes. É isso que nós estamos vendo, meus amigos, meus senhores e minhas senhoras. É isso que Manuel Filomeno de Miranda está vendo na maioria esmagadora das casas religiosas. O Espiritismo é a doutrina que ele denominou e estabeleceu na terra, para liberá-la das injunções penosas. Apesar disso, esses ditos adversários organizaram-se para desarticulá-la. Eu conheço várias federativas que estão trabalhando totalmente desarticuladas com a doutrina dos espíritos superiores. Não mais de fora para dentro, através dos antigos inimigos sociais e econômicos, religiosos e preconceituosos, mas de maneira sutil e cruel, esses inimigos do cristianismo e do espiritismo, que são a mesma coisa, estão trabalhando de dentro para fora das suas comunidades que se desestruturaram mediante as brigas internas, as disputas vergonhosas, as acusações recíprocas, os orgulhos feridos. A metade dos trabalhadores estão brigados. Procuram até não falar com o outro. Quando você encontra alguém no supermercado, a pessoa fica vermelha, com aquela cara vermelha, emburrada, cumprimenta você e sai depressa. Porque nem conversar eles querem. Ó irmãos da terra,
Que tendes feito do manancial sublime da fé libertadora que Jesus vos oferece como achote iluminativo para a travessia do vale de sombras no rumo da perene madrugada rica de imortalidade? O que nós temos feito? Só as festas, semanas espíritas, seminários, congressos, estudar de 1 a 4 horas por dia, todo dia, zero. Ainda queremos, às vezes, nos apegar à volta da ditadura, ao negativismo da ciência. Ainda queremos, às vezes, seguir criaturas que são fascistas, terroristas, esquecendo que deveríamos trabalhar pelo Evangelho, porque é ele que vai nos fazer mudar o nosso eu interior para uma criatura do bem, benevolente, indulgente, tolerante, que perdoa incondicionalmente. E aí, mudando a nossa postura interior, nos reformando, estaremos também trabalhando pela mudança da postura da sociedade para um mundo regenerado, de paz, aonde não haverá espaço para as brigas, para a intolerância nem para a violência. Sereis convidados a prestardes contas de como aplicastes o tempo e o conhecimento, de como agistes em relação ao vosso próximo, em consequência a vós mesmos e a vossa consciência, na qual está escrita a lei de Deus, que abrirá campo à instalação da culpa e ao sofrimento que poderiam ser evitados. Se houvesseis agido de maneira diversa, conforme aprendemos todos com a revelação espírita, conforme a revelação espírita mostra para nós. Estudar para aprender o que é caridade. Estudar para nos reformar de forma consciente segundo os ensinos da verdade. E ajudar, como está no Livro dos Espíritos, e ajudar a obra de Deus, para que além de transformar cada um de nós num trabalhador do bem, também transformar esse planeta de uma fase de provas e expiações e violência profunda num planeta de regeneração, aonde a paz vai sair de dentro das criaturas. Isso ainda demora uns 1000 anos. Despertai e reflexionai com mais tento, porque o vosso é compromisso de alta responsabilidade, por tratar-se do vosso caráter imortal. Sois espíritos mergulhados na matéria temporária, e deveis ter sempre em conta essa questão. Não muitos dão a impressão que viverão no corpo indefinitivamente. Em caráter de exceção, tão presunçosa é a sua sombra. Estais sob vigilância de ativos mensageiros da treva, embora vos encontreis amparados pelo amor do Mestre inolvidável. Nada obstante, a questão é de sintonia. E a sintonia começa com o estudo. Foi assim que Deus nos criou. Estudando, nós aprendemos a direcionar a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração e as nossas ações. Por isso, queridos amigos, nós queríamos ler esse trecho maravilhoso de Manuel Filomeno de Miranda, falando a verdade, no capítulo 7,
deste livro seguro e uma mensagem pedagógica profunda, nos conclamando a pensar com responsabilidade e a começar de novo, estudando como estudante, como aluno, para que um dia sejamos um verdadeiro trabalhador na obra de Deus, na obra de nosso querido e amado mestre, orientador jurídico, Jesus Cristo. Muito obrigado pela atenção. Boas reflexões, senhores e senhoras, integrantes do movimento espírita. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção.